Olá, moçada, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Analítica Quantitativa. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer a padronização do permanganato de potássio. Logo, é uma aula relacionada à permanganimetria, que está dentro da volumetria por óxido-redução. Como será feito o experimento? Bem, na bureta, nós vamos preenchê-la, uma bureta de 50 ml, com permanganato de potássio. Permanganato de potássio a uma concentração supostamente 0,02 molar. Duas coisas são incógnitas para mim nesse momento. A primeira delas é o fator de correção e o volume gasto na titulação, que vai surgir a partir do nosso procedimento experimental. No Erlenmeyer, nós vamos adicionar 0,0157 gramas de oxalato de sódio, previamente seco a 105 graus durante 1 hora e armazenado em recipiente adequado, que é um dessecador, para impedir que o mesmo absorva umidade. Nessas condições, oxalato de sódio é um padrão primário para o permanganato neste caso. Como o 0,0157 gramas é sólido, né, do sal, eu preciso solubilizá-lo. Para isso, eu vou adicionar uma porção de água destilada capaz de solubilizar o oxalato de sódio. Lembrando, sempre na volumetria por oxidação, o meio ou as reações são catalisadas em meio ácido, logo eu adiciono 10 ml de ácido sulfúrico, 1:5 de concentração. Se você observar a reação química, eu tenho 5 oxalato reagindo com 2 permanganato em meio ácido, 16H+. Como produto dessa reação, eu tenho a liberação de dióxido de carbono, CO2, e a formação de manganês 2+, e água, 8H2O, que entra para o balanceamento da equação. Permanganato aqui, depois da reação e antes da reação, vai haver aí uma reação de oxidação, o NOx do permanganato vai variar. Não darei muitos detalhes a respeito disso, que não é o foco da nossa aula. Todavia, a estequiometria é importante, que é 5:2. Quarto passo, eu vou titular a solução que está no Erlenmeyer a quente. Veja só, é uma novidade para nós, é o primeiro experimento que nós fazemos, uma titulação a quente. O que significa isso? O Erlenmeyer será colocado sobre um agitador magnético que também tem a função de aquecimento. Então, nós vamos aquecer a solução até 80 graus, podendo passar de 80 um pouco, desde que fique igual ou 90 graus, ou inferior a 90 graus, né, o intervalo de 80 a 90. O termômetro vai ser inserido no Erlenmeyer para aferir essa temperatura ideal. Uma vez atingida a temperatura, nós vamos titular com essa solução a esta temperatura, por isso chamamos de a quente, até coloração rósea. Esse, então, é o demonstrativo, descritivo do nosso experimento, e nós vamos agora assistir o vídeo onde foi feita toda a aula e todos os procedimentos experimentais foram realizados, e logo em seguida nós voltamos para fazer os cálculos relacionados. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Analítica Quantitativa, mais uma aula prática. Hoje nós vamos fazer a padronização do permanganato de potássio a 0,02 molar. É uma permanganimetria, logo faz parte da volumetria por óxido-redução, ok? E depois nós vamos fazer uma aplicação com esse permanganato, uma vez que ele estiver sido, padronizado, ok? Volumetria por óxido-redução, fundamento é a troca, a transferência de elétrons, vai ter sempre um para-agente redutor e oxidante, e a partir daí algumas aplicações interessantes. Como será o nosso experimento? Bem,
permanganato de potássio preparado a uma concentração, a uma suposta concentração, ok? Já que o permanganato de potássio não é um padrão primário. Uma vez que não é um padrão primário, há necessidade de fazer a padronização, encontrando assim um fator de correção que permita a gente fazer a correção aí em relação à concentração teórica e à concentração exata da solução. Lembrando que quando falamos de padronização, o procedimento consiste em duas coisas: encontrar a concentração exata da solução que eu estou padronizando, no caso permanganato de potássio, e em cima disso determinar um fator de correção. A partir do momento que esse fator de correção é determinado, essa solução então, ela pode, obviamente, se tiver um fator adequado, ser utilizada aí em análise química para algumas determinações que nós vamos fazer depois. Ok? Então veja só, o procedimento experimental será feito da seguinte maneira: na bureta, eu vou carregar a bureta com o permanganato a mais ou menos 0,02 molar. Essa bureta é uma bureta graduada, uma bureta de 50 ml, nós vamos usar uma de 50 ml. E no Erlenmeyer eu vou adicionar 0,0157 gramas de oxalato de sódio. Esse oxalato de sódio ele vai ser usado como padrão primário aqui para o permanganato. Para isto, esse sal, oxalato de sódio, ele foi previamente seco a 105 graus Celsius durante 1 hora e depois armazenado em um recipiente que impede a absorção de umidade. No caso, um dessecador. A partir daí, esses 0,0157 gramas de oxalato de sódio é transferido para o Erlenmeyer. Em seguida, nós vamos juntar uma quantidade de água destilada, obviamente para solubilizar o sal que eu coloquei no Erlenmeyer. E uma vez que eu solubilizei este sal, nós vamos adicionar 10 ml de ácido sulfúrico 1:5. 1:5 é a concentração desse ácido. Ou seja, eu peguei uma parte de ácido sulfúrico concentrado e 5 partes de água, ok? Dá uma diluição de 1:5. Feito isso, pessoal, ácido sulfúrico, função, serve aí de catalisador para a reação de oxidação. Você vai observar aqui na reação química, ó, a reação do oxalato com o permanganato em meio acidificado, 16H+, lembrando, o H+ aqui representa que o meio é acidificado. A estequiometria é de 5:2, 5 oxalato para 2 permanganato, no meio acidificado. Isso libera CO2, vai haver uma redução aí entre o manganês do permanganato e o manganês do produto da reação, mas a água utilizada aí nas equações de volumetria por oxidação para fazer o balanceamento dessa equação. Não é o nosso foco hoje discutir isso, mas a estequiometria que é importante para nós, para fazer as análises e os cálculos relacionados, ok? Depois que eu adicionei o ácido sulfúrico, eu vou titular com o permanganato de potássio a quente. Essa é novidade, nós não fizemos nenhum experimento ainda onde a titulação ocorre a uma temperatura controlada. Essa temperatura, pessoal, de 80 a 90 graus Celsius, até que surja uma coloração rósea. Por isso, tem um termômetro que vai estar inserido dentro do Erlenmeyer para nós ajustarmos essa temperatura aí entre 80 e 90 graus Celsius. Então, essa é a ideia, é o princípio geral do nosso experimento e agora nós vamos para o procedimento experimental. Bora fazer? Muito bem, moçada, estamos de volta então para dar continuidade à nossa aula experimental de hoje, Química Analítica, fazendo uma permanganimetria, especificamente a padronização do permanganato de potássio. Aqui o nosso aparato experimental, como foi apresentado na lousa, já está montado, tá? Cor característica do permanganato, essa cor rósea, né, violácea. A bureta já carregada, uma bureta graduada de 50 ml. No Erlenmeyer eu já adicionei
o sal, né, que é o oxalato, lembrando que nós sempre fazemos em triplicata, então aqui ainda tem mais 2 amostras de oxalato, onde eu vou fazer os 2 outros procedimentos logo depois em seguida e passar, obviamente, para vocês a média. Eu vou apresentar apenas a primeira titulação, tá certo? Então, o Erlenmeyer, contendo a massa de 0,0157 gramas, estava dentro do Erlenmeyer, nós adicionamos água para solubilizar e em seguida 10 ml do ácido sulfúrico para acidificar o meio. O termômetro está inserido, agora nós estamos aí com 86 graus, lembrando que a nossa titulação deve acontecer entre 80 e 90 graus, é uma titulação a quente. Aqui eu tenho um agitador magnético que agita a solução ao mesmo tempo que aquece a solução. Tá certo? Então agora nós vamos titular até coloração rósea. Você vê que quando eu pingo a solução, ela já quer mudar de cor para rosa, olha só. Mas logo muda porque a reação ainda não se completou e nós vamos continuar a titulação até que essa coloração permaneça aí, pelo menos por 30 segundos, que é a regra geral. Então nós já estamos aí com 1 ml, aqui vai gastar bem pouco, pessoal. Um volume bem pequeno dessa titulação. Então você vê que a solução ela vai tendendo a permanecer, né? Ó, coloração rosa bem clarinha, você vê que já atingiu a coloração que nós esperávamos, uma coloração rósea, e o volume gasto aqui, pessoal, foi 2,3 ml, ok? Nessa primeira titulação. Então a coloração você pode notar, coloração rósea, bem clarinha, né? Um detalhe específico aí da permanganimetria. Agora, nós vamos dar a pausa no vídeo e eu vou fazer as outras 2 titulações e em seguida eu volto para apresentar para vocês os 3 volumes gastos e o volume médio que nós vamos utilizar para os cálculos relacionados. Até daqui a pouquinho. Olá, moçada, estamos de volta, uma vez que fizemos já o procedimento experimental, você acompanhou. Eu fiz 2 novas titulações para termos a triplicata, 3 procedimentos experimentais para ter 3 volumes e a partir dos 3 tirar o volume médio, ok? Então, o volume 1 você acompanhou comigo, o 2,3 ml, volume 2, 2,3 e o volume 3, a última titulação deu 2,4. Fazendo uma média aritmética, eu tenho 2,33 ml. Então, esse é o volume que nós vamos usar para fazer os cálculos relacionados a encontrar o fator de correção para essa solução de permanganato. Então, o volume aqui, 2,33 ml, que é o volume médio nesse procedimento experimental. Ok? A partir de agora, então, nós vamos fazer os cálculos relacionados e determinar aí a concentração exata e o fator de correção para essa solução de permanganato de potássio. Vamos partir para os cálculos? Bora lá! Bem, uma vez que você já viu o vídeo, já participou, já presenciou todo o procedimento experimental, agora vamos aos cálculos. Vejamos. Agora, eu mostro para vocês a bureta resumida, com permanganato, agora já com volume de consumo, volume gasto na titulação, 2,33 ml, foi o volume médio, como dito no vídeo, de 3 titulações, e apenas o oxalato de sódio aqui no Erler, a massa equivalente a 0,0157 gramas, e a massa molar ou molecular do oxalato de sódio, 134 gramas-mol. Pois bem, como fazer esse cálculo? A pergunta clássica que eu sempre faço, nós vamos começar pelos dados do Erlenmeyer ou da bureta. Resposta do Erlenmeyer. Nós estamos utilizando o oxalato de sódio como padrão primário para determinar o permanganato.
eu nunca começo por aquele que eu estou procurando. Eu estou procurando o fator de correção do permanganato, logo a sua concentração exata. Obviamente, eu preciso usar alguém para fazer essa determinação, e neste caso é o oxalato de sódio. Observe a reação. Se eu determinar a quantidade de matéria ou quantidade de mol do oxalato de sódio, pela estequiometria 5:2, eu consigo determinar a quantidade de mol do permanganato. Uma vez de posse da quantidade de mol do permanganato, com o volume gasto de permanganato, eu posso determinar a concentração exata. E a partir do momento que eu tenho a concentração exata, eu vou fazer a determinação do fator de correção, né? Obviamente, aí do permanganato de potássio, que é quem eu estou à procura. O primeiro passo é determinar a quantidade aí, de oxalato de sódio. Essa quantidade de oxalato de sódio eu vou determinar pela fórmula clássica. Número de mol é massa dividido pela massa molecular. A massa pesada foi 0,0157 dividido por 134. Fazendo isso, eu obtenho 1,1716 vezes 10 a menos 4 mol. Essa é a quantidade de mol do oxalato de sódio. Pela estequiometria, eu determino a quantidade de permanganato, é 5:2. Logo, eu vou ter 5 mol de oxalato para 2 mols de permanganato. A quantidade de mol de oxalato é 1,1716 10 a menos 4, que está para X de permanganato. Fazendo isso, na verdade, eu vou multiplicar 1,1716 por 2 e dividir por 5. Feito isso, eu vou obter 4,6866, 10 a menos 5 mol, neste caso, de permanganato. De posse da quantidade de permanganato, eu posso agora determinar a concentração exata, calculada dividindo o número de mol pelo volume litro. Número de mol eu determinei, 4,6866, 10 a menos 5, dividido pelo volume litro, que neste caso é 2,33 vezes 10 a menos 3, para transformar isso em litro. Feito isso, eu tenho 2,0114, 10 a menos 2 mol por litro. Esta é a concentração exata do permanganato. Eu fecho com o fator de correção, que nada mais é do que a divisão entre a concentração exata e a teórica. A exata eu encontrei no item 3, a teórica veio no procedimento 002. Fazendo a divisão, eu encerro determinando o fator de correção equivalente a 1,0057. Ótimo fator de correção. Essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.